Vamos estudar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Muito obrigado. A matéria de hoje, no capítulo 24, não pôr a candeia debaixo do alqueire. Os sãos não precisam de médico, no item 11. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, em que vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com seus discípulos. E vendo isso, os fariseus diziam aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas, ouvindo-os, Jesus disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Palavras de Jesus, anotadas por Mateus, capítulo 9, itens 10 a 12. Veja só que Jesus, ele estava sempre junto às pessoas mais desfavorecidas da sociedade, estava junto aos publicanos, que eram os cobradores de impostos naquela época, eram pessoas detestadas pela sociedade, os pecadores de maneira geral. E aí, os fariseus, que eram as pessoas mais favorecidas da sociedade, que estava perseguindo Jesus com o intuito de prendê-lo e tirá-lo de circulação, perguntou aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Aí que Jesus respondeu: os sãos não têm necessidade de médico, e sim os enfermos. Porque ele considerava os publicanos, os pecadores, as pessoas menos desfavorecidas da sociedade, como os necessitados de médico? Na verdade, ele se referia ao amparo espiritual, porque eram mais humildes e, embora detestados e rejeitados pela classe mais favorecida, eram os que aceitavam melhor os desígnios de Deus, eram mais humildes, eram mais receptivos às verdades que Jesus pretendia transmitir para toda a humanidade. Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolação, e aos cegos humildes e de boa fé, porque eles creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Então veja que isso aqui é uma afirmação do Espírito da Verdade a respeito da disciplina de Jesus, que dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque eles são os que mais necessitam de consolação. Então veja que na nossa sociedade, nos dias atuais, em função dessa condição de pandemia, muitas pessoas foram desligadas de seus empregos. E muitos que trabalhavam de forma autônoma também ficaram sem os seus respectivos trabalhos. De maneira que o governo procurou, através de um auxílio emergencial, auxiliar os mais desfavorecidos. E isso, de certa forma, beneficiou significativamente no momento extremamente crucial que o povo estava passando. Foi muito bem recebido esse auxílio emergencial, que veio favorecer as pessoas menos guarnecidas da sociedade.
Então, Jesus dirigia-se sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque eles são os que mais necessitam de consolação. Ou seja, são os que, humildes, tinham receptividade com o ensinamento do Senhor Jesus, aceitavam o Mestre a respeito dos desígnios de Deus, enquanto que os fariseus, que se designavam a si mesmos como detentores do poder, da sabedoria, do conhecimento, não aceitavam de forma alguma o ensinamento do Senhor Jesus. Embora toda a sociedade, desde os tempos antigos, estivesse aguardando a presença do Messias, Salvador do povo hebreu. No entanto, Jesus, ele veio de uma forma muito humilde, nasceu numa manjedoura junto aos animais, sem amparo de ninguém e de uma situação muito precária e humilde. Quando os judeus, de maneira geral, principalmente os detentores do conhecimento e do poder, que eram os fariseus, aguardavam o Messias que viesse com toda a pompa de um verdadeiro rei dominador. Jamais esperariam um ser humilde, filho de carpinteiro, que pudesse ser aquele Messias tão esperado. Aí Jesus se dirigia aos cegos, humildes e de boa fé, porque eles creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Veja que, então, os humildes, as pessoas carentes, as pessoas deserdadas da sociedade, é que estavam compondo a maioria dos seguidores que aceitaram prontamente as providências de Deus que o Mestre Jesus veio trazer. Essas palavras, como tantas outras, aplicam-se ao Espiritismo. Às vezes, admira-se que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e por isso mesmo capazes de a empregarem mal. Costuma-se dizer que uma facilidade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo de pessoas de maior merecimento. Então veja que afirmação meio desconexa com a realidade que estamos habituados, que a mediunidade, os dons mediúnicos, deveriam ser atributos de pessoas mais bem habilitadas, pessoas favorecidas pela sociedade em termos de poder aquisitivo e de conhecimento e de classe social mais elevada. Mas, no entanto, os conceitos e os dons da mediunidade independem da classe social. Pelos méritos que os espíritos superiores concedem, todas as pessoas podem ser portadoras da capacitação de mediunidade. Por quê? Porque as instruções dos céus servem para todas as camadas sociais, independente do grau de cada um. Por isso que a mediunidade é concedida de maneira indiscriminada. Porém, no fundo, constitui um dom que o mundo espiritual permite e o médium determinado, com maior grau de conhecimento e de talento nessa parte mediúnica, representa uma maneira muito peculiar de quitar os débitos contraídos no passado. A rigor, de acordo com a doutrina espírita, quanto mais endividada for a pessoa, mais capacitação mediúnica ela vem para resgatar
exatamente no bem concedido ao próximo, os seus débitos contraídos no passado. Naturalmente que observamos algumas exceções, porque existem também os médiuns, que são os devotados trabalhadores do Cristo a serviço da população. Por exemplo, o, o, o valoroso Chico Xavier, que, por certo, ele não possuía débitos a quitar na sua vida espiritual. No entanto, ele se devotou integralmente aos trabalhos da mediunidade e na causa do espiritismo, tendo ficado praticamente toda a sua existência favorecendo amplamente a sociedade em todos os seus aspectos. Digamos, de início, que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica, de que todos podem ser dotados como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência de seu livre-arbítrio, não possa usar. Ora, se Deus não tivesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudo do que falantes. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que delas abusam. Então veja que a mediunidade é uma circunstância peculiar a cada ser humano aqui da Terra. Todos, na verdade, são médiums. Mas, no entanto, quando falamos dessa situação de mediunidade, estamos nos referindo mais às pessoas já muito especificada, muito treinada na parte de recepcionar informações do mundo espiritual. Não é? Notadamente, a classe espírita é que denomina as pessoas de médiums. Mas, no entanto, é possível que existam muitas pessoas dotadas de elevada mediunidade que não estão trabalhando em nenhum aspecto, em nenhum local, principalmente nos centros espíritas. Devido a essa condição específica de serem médios, essas pessoas sofrem diversos tipos de interferências, principalmente dos espíritos zombeteiros, brincalhões, que procuram perturbar, brincando com esses médios, interferindo em suas vidas. Mas Deus outorgou a capacitação da palavra, os diversos dons da mediunidade a todas as pessoas. Mas, no entanto, aqui diz que se usá-las de maneira abusando desses poderes, as pessoas recepcionarão os devidos castigos e punições. Como podemos avaliar uma punição de Deus? Deus não pune ninguém. Deus não avalia, não examina e não julga. Deus é amor infinitamente perfeito. Mas existe dentro do ser humano o que nós denominamos consciência. O guardião, a consciência é guardiã da nossa existência. Ela é um atributo de Deus que realmente essa consciência é que nos leva à punição, a julgar os nossos excessos, as más palavras, porque Deus se encontra no interior de cada um. E essa perfeição de Deus, essa divindade, é sempre perfeita e não admite de maneira alguma nenhuma situação inconveniente, imperfeita, sendo gravada na alma. A alma
tende a eliminar todas as situações inconvenientes, as más palavras, os abusos. Por isso, no caminho da eterna evolução, o espírito, dotado dessa vida perfeita de Deus, sempre encaminha para a perfeição, porque qualquer resquício de irregularidade que estiver gravado na alma tende a ser levado à purificação. Essa purificação que muitos costumam denominar de punição, não? Mas na verdade é uma purificação. Parece ser uma punição, um pesadelo, uma grande dor na vida das pessoas. Mas, no entanto, tudo que estiver contrariando a vontade de Deus tende a um dia a entrar no processo de purificação através de fatos concretos no próprio corpo, no ambiente e nos fatos. E onde estaria o limite da dignidade ou da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos virtuosos para os fortalecer no bem, e aos viciosos para os corrigir. Esses últimos são os doentes que precisam de médico. Esses últimos não são os doentes que precisam de médico. Então veja a instrução dos bons espíritos a respeito do que é mediunidade. Que interessante que essa matéria fala-se mais em mediunidade quando o título corresponde aos sãos não precisam de médico. Por que será que nessa qualificação dos sãos que não precisam de médico, mas sim os enfermos, então, na verdade, os enfermos é que são capacitados desse conceito de mediunidade? Não é uma coisa interessante? Então, os enfermos que precisam de médico, quem são esses médicos? Os médicos, então, de acordo com essa parte que estamos estudando, correspondem aos espíritos benfeitores, que do mundo espiritual encaminham boas informações, boas resoluções, boas vibrações, bons fluidos para os enfermos. Então, os enfermos, na verdade, são os médiums, não é? E todos os enfermos correspondem, na verdade, capacitação mediúnica, mais aflorada ou não. Se estiverem trabalhando ao bem dos semelhantes através de um centro espírita, uma casa de Deus, por certo que estarão resgatando os seus débitos e iluminando a alma. Mas os que não estiverem num centro, trabalhando ao bem devotadamente ao próximo, por certo ficarão desequilibrados, embora estejam em contato com o mundo espiritual. Só que o mundo espiritual também é muito seletivo, entra em contato exatamente de acordo com a sintonia. Por mais que Deus esteja presente em todos os locais e no interior de todas as pessoas, somente quando se entra em sintonia com Deus é que é possível de receber-lhe toda a assistência, todos os benefícios, embora Deus esteja presente em todos os locais. Mas por isso mesmo, aqueles que não acreditam em Deus, que se julgam pessoas ateias e que não têm nenhum conceito religioso espiritual, mesmo que Deus esteja presente em todos os locais, dando assistência e amparo, essas pessoas não permitem entrar em contato com as boas vibrações dos céus ou de Deus. Não é? É como as vibrações de uma cadeia de televisão sendo transmitidas para toda parte. Mesmo que tenha um bom receptor,
se não estiver ligado exatamente no canal daquelas vibrações, não é possível captar as imagens ou as informações que são transmitidas. E isso equivale exatamente para com as forças espirituais de Deus. Por que Deus não quer que a morte, não, por que Deus não quer a morte do pecador, ou privaria do socorro que pode tirá-lo da lama? Os bons espíritos veem assim em seu auxílio e seus conselhos que ele recebe diretamente são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse de maneira indireta. Deus, na sua bondade, poupa-lhe a pena de ir procurar a luz à distância e a mete nas mãos. Não será ele bem mais culpado se não adentrar para ela, atentar para ela? Então veja que Deus, na sua sabedoria infinitamente perfeita, coloca os dons espirituais, notadamente capacitação mediúnica, para aqueles que estiverem necessitando do auxílio divino. Veja que, na sua bondade, poupa a pena de ir buscar a luz à distância e a coloca exatamente na mão daquele necessitado. Não é? Como todas as pessoas, na sua maioria, não têm um conceito religioso, espiritual bastante desenvolvido, não consegue perceber o auxílio de Deus, que está colocando na própria mão o socorro proveniente dos céus, ou seja, os bons espíritos estão disponíveis e tentando ajudar através da mediunidade. Porém, essa mediunidade precisa ser afinada nos conceitos do Senhor Jesus, procurando melhorar as qualidades de Deus. Se ele não aproveitar, então, será punido com a perda ou a perversão da sua faculdade, de que os maus espíritos se apoderarão para o obsedar e enganar, sem prejuízo das aflições comuns com que Deus castiga os servos indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e o egoísmo. Então veja, aquele que não aceitar o auxílio divino pode ser levado a um caminho de tortura, de sofrimento, através dos maus espíritos que o apoderam daquela capacidade mediúnica, ocasionando o que nós chamamos de obsessão, ou enganando de maneira que sempre vai incorrer em situações de sofrimento. Quero agradecer imensamente sua atenção. Na próxima oportunidade, nós vamos continuar estudando essa matéria. Neste momento, vamos entrar na parte de orações. Peço a você que acalme sua mente, concentre-se em Deus, eleve seu pensamento a Jesus e vamos receber as instruções dos céus para que a nossa vida transcorra sempre em perfeita ordem e harmonia. Senhor, neste momento em que elevamos nosso pensamento ao Senhor Jesus, procuramos o caminho da luz de Deus para que as verdades sirvam para iluminar a nossa alma, melhorando o nosso destino e aplainando o nosso caminho. Neste momento, com o coração repleto de esperança e fé, seguimos o ensinamento do Senhor Jesus, procurando as virtudes de prestar bons serviços e trabalhos ao bem do próximo. Procuramos ainda com isso iluminar a nossa alma, fazendo com que tenhamos sempre um bom destino, com saúde, com alegria, para que o desígnio de Deus possa ser melhor compreendido em todas as circunstâncias.
Atribuímos toda a situação difícil do momento à nossa própria indiferença para com os desígnios de Deus. No entanto, através das orações e preces, fazei com que tenhamos acesso ao Deus Criador, que Ele nos assista e que possa nos prover de tudo quanto necessário em todos os momentos de nossa vida. Tenhamos nesse momento profundo sentimento de gratidão pelas infinitas bênçãos de Deus em nossa vida. Assim seja, graças a Deus. O livro que estudamos, bem como os demais livros de nossos estudos, os pedidos espirituais para a solução dos seus problemas e também as consultas espirituais que eventualmente você estiver precisando de qualquer natureza, você pode consultar através deste site. Deus abençoe pela sua atenção. Muito obrigado.